Bom, a gente fez um levantamento aqui, colocando os dois atacantes, os caras que estão fazendo diferença no Ceará e também na equipe do Fortaleza. São perfis diferentes, são jogadores que estão vivendo momentos distintos também. O Kleber, talvez, a grande oportunidade na carreira dele em ascensão, e o Wellington Paulista já esteve numa fase melhor, mas continua sendo muito eficiente. E a gente fez o raio-x fazendo um comparativo entre Kleber e o Wellington Paulista. Nessa história aqui, ó, vai lá, coloca no telão aí pra gente ver os números. São muito parecidos, né, Caio? É verdade, né? Ambos estiveram em campo nos 6 jogos, né? O Kleber só não foi titular em um deles, só não foi titular contra o Atlético Mineiro. Então, 68 minutos de média em campo, e aí 3 gols marcados e normalmente uma média de 2 finalizações por partida, né? Perde aquela coisa do Ceará, cada vez mais esse número vai aumentando, essa média de finalizações por jogo, até porque ele é um jogador que, como você disse, é a grande chance da carreira. Se você pegar o Kleber do jogo contra o CRB, que foi o primeiro jogo dele como titular com a camisa do Ceará, e pega o que ele fez, por exemplo, no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense, você vê um cara muito mais solto, procurando o jogo, muito mais se impondo dentro da grande área em relação aos adversários, não tendo medo de arriscar. É a evolução do atleta de 23 anos, disputando o seu primeiro Campeonato Brasileiro. Já teve num clube maior que foi o Vitória, mas não foi aproveitado. Então chega agora de novo, cai para ele uma chance de jogar num time grande. E, curiosamente, num time que não tem um centroavante que se firma desde que o Arthur foi embora no final de 2018. Era uma carência do clube, da torcida, de todo mundo procurando esse homem-gol. E vai ganhando também muito em questão da característica de jogo do time. O Ceará tem uma bola aérea muito forte, aposta muito nas bolas paradas. Antes mesmo do Kleber, a gente já viu o Klaus marcar gols na bola parada nesse time do Ceará, já com o Argel, depois com o Henderson também, com o Guto Ferreira. E parece que era meio que assim, a peça que faltava na engrenagem dentro de uma equipe que tem um sistema de jogo mais reativo, é verdade, mas que tem um jogo de imposição física muito forte, de bola aérea muito forte e de bola parada muito forte. Tudo que encaixa num jogador como ele. Às vezes ele fica um pouco deslocado na questão do contra-ataque, mas cada vez mais eu fico com a sensação que o Kleber é o falso lento. Ele talvez não seja tão rápido com a bola no pé. Claro que essa bola tem que vir com o próprio Sobral, com o Matheus Gonçalves quando for necessário, Leandro Carvalho. Mas ele consegue muitas vezes acompanhar quando esses caras vão para ataque. Por exemplo, no lance do gol da final da Copa do Nordeste, dentro da área, depois da arrancada do Leandro Carvalho e do Bruno Pacheco pelo lado esquerdo. Então, isso vem tudo da maturação também no jogador, que ainda vai crescer muito na carreira, evoluir muito, até porque cada vez mais ele vai pegando adversários melhores. Uma coisa é fazer 10 gols pelo Barbalho no Campeonato Cearense. Outra coisa é já ter feito 3 na Série A e poderia ter pelo menos mais 2 somados no último domingo, porque o Jean faz 2 grandes defesas em 2 cabeçadas e que ele fez o movimento todo correto para marcar os gols. E tem lastro para crescer ainda o Kleber, totalmente, né? Tem lastro, pode crescer ainda na profissão. Tem adaptação, essa experiência em Série A, que ele está fazendo muito bem ao Kleber. O outro é o cara que já está aí há algum tempo, né? Sei lá quantas séries A tem o Wellington Paulista. E ele... A gente tem esse número. O Kleber está jogando a primeira. O Wellington Paulista está na 16ª edição de Série A. É um dos maiores artilheiros dos pontos corridos. Ou seja, todo o lastro que um tem, o outro já adquiriu. E foi se adaptando ao longo da carreira também, né? Ele em um dado momento perdeu ali um espaço no Fortaleza, mas o Rogério Ceni talvez tenha se convencido de que precisa do Wellington Paulista. Mas até nisso a experiência conta, sabe, José? Às vezes o cara novo que chega para ser titular e perde o espaço, a cabeça não sabe trabalhar bem a oscilação. Eu me lembro que quando o Wellington chegou no Fortaleza ano passado, ele passou muito tempo sem marcar gols, e em nenhum momento ele caiu de desespero. Cara, uma hora a bola vai entrar. Eu estou ajudando meu time. E aí passa muito um cara que tem 36, 37 anos. Vendo os números, a gente vê como são parecidos, né? O Wellington só não foi titular em 2 jogos, mas esteve presente em 6, nas 6 rodadas. Marca 3 gols, um número a mais que ele tem em relação ao Kleber é que ele tem uma assistência, né, que é o gol do Romarinho contra o Corinthians. Né? Também a gente vai ver daqui a pouco ter a participação direta no gol do Yuri César contra o Goiás, é ele que tabela com o Tinga para o Tinga cruzar e o Yuri César fazer o gol. Entra talvez até um pouco disso, além de uma característica, talvez ele seja mais móvel do que o Kleber, o cara que é muito mais experiente, né, que é os atalhos do campo, que entende a situação de jogo e que cresce em jogo grande, né? Por essas e outras que todo mundo contesta muito quando o Rogério deixa de fora o Wellington. Para mim, a grande surpresa da temporada não foi o Wellington não jogar com os jogos da Série A, até porque a Série A tem muita rodada atravessada, e aí você realmente pega um jogador de 37 anos que se movimenta muito em campo. O Wellington não é aquele cara que se poupa durante o jogo e tenta diminuir a minutagem dele para ele estar mais inteiro em outros jogos.
Para mim, a grande surpresa foi o Wellington Paulista não ter sido titular naquele jogo lá de fevereiro contra o Independiente, que era o grande jogo do Fortaleza na primeira fase da temporada. Mas é um cara muito útil e que voltou a marcar gols, né? E aí a confiança sobe, confiança até dos colegas sofre, e o cuidado da zaga adversária com o Wellington certamente será um dos jogadores que o Ceará vai ficar muito de olho. O Wellington que marcou gol naquele 2-1 do estadual a favor do Fortaleza. Fez um gol de cabeça, né? Que resvalou ali no... Isso, acho que foi Tinga primeiro, né? Depois uma bola no primeiro pau e ele faz o gol. Bom, vamos lá com o Eduardo Trovão, porque eu queria saber a opinião do Trovão também sobre essa disputa, essa briga ali individual. Camisas 9, mas o Wellington joga com a... O Wellington joga com a 9, né? O 89. O Kleber tem o 9, mas é 89. 89. Né? Bom, Eduardo Trovão, a briga é boa, né? Briga ótima, né? E enquanto o Kleber é a surpresa, é aquele cara que ainda conta com a possibilidade de ser ali um elemento de fato surpresa, né? Apesar de estar fazendo muitos gols e já começa a chamar a atenção dos zagueiros, ainda é começo. A gente sabe muito mais como que o Wellington Paulista joga do que como o Kleber joga, pela diferença de idade dos dois, né? É uma briga muito boa e acho que pode ser um jogo exatamente para ser definido por esses dois. Porque é um jogo que tem tudo para ser bom, mas também tem tudo para ser truncado, né? E decidido, por exemplo, numa bola parada. E aí a gente sabe que o Kleber, normalmente quando essa bola é bem cruzada, não tem quem pegue não, porque o cara tem 1,95 m, que além disso uma impulsão maravilhosa, se coloca muito bem, vai ganhar todas pelo alto. E o Wellington Paulista, com a experiência que tem, sabe se posicionar dentro da área, sabe fazer gol de primeira, pegando a bola sempre num toque só. O Kleber também faz isso. Tem tudo para ser um jogo decidido por um dos dois, ou pelos dois, né? Se for empate, talvez, um gol para cada lado. E sobre o cansaço, eu acho que também não podemos supervalorizar isso, não. O Rogério Ceni já disse aí, já deu o exemplo. O Red Bull descansou muito mais que o Fortaleza foi lá e ganhou. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza estava uma semana, descansou 2 dias, treinou, se preparou, pensou só no Atlético Paranaense, foi lá, não fez nada no jogo. Atlético Paranaense 2-0, sendo que 3 dias antes tinha decidido o Campeonato Paranaense contra o Curitiba. Isso aí pode ser que influencie, mas não vai resolver o jogo, não. Não tem essa, não. Tá legal, Trovão. Ótimo comentário, melhor ainda... O do Espirro. O do Espirro, tá? Ah, ele esteve por aqui? Você não ouviu? Não, ele tá dormindo, o Espirro não tem sono. Então é o do Anderson, foi o Tico. Então foi o Tico. O Tico queria contestar o Trovão. O Anderson, o Tico apareceu por aí, né? Não foi o Tico, Anderson? Foi, que ele passou aqui no corredor. Chegou alguém aqui no portão e ele passou latindo. Maravilhas do home office. Não, maravilhas.